Aí, sou o ambiente do Diego, hein? Diego assistindo aula e escutando uma musiquinha. Boa noite. Noite! Vamos começar? Não tem ninguém pedindo para entrar. Estamos em 13. A gente inicia e daí depois vou começar a gravar aqui. Tá gravando já? Não. Alguém botou para gravar, gente? Eu não... Tá aparecendo aqui gravando, Sora. Pois é, mas alguém colocou? Estranho, porque eu não cheguei a colocar para gravar. E tem como a gente colocar? Não sei. É que só vai baixar o arquivo para quem coloca para gravar. Espero que esteja gravando para mim. Tá, vamos lá. Eu estava no meio de uma explicação quando caiu ali, né? Então, a explicação que eu estava dando era deste aqui. E o que eu dizia? Que era, no mínimo, 4 com defeitos. Para que eu não precisasse calcular cada um, eu poderia usar a relação fundamental da probabilidade, que é 1 menos o que eu não quero. E o que eu não quero é o que está faltando aqui. E o que está faltando aqui é o acumulado de 3, que é quem? x0 mais x1 mais x2 mais x3. São esses aqui. E daí, aonde é que eu vou para achar esse acumulado aqui? Eu vou na tabela B e pego o acumulado de 3. O acumulado de 3 eu já tenho, é esse cara aqui, ó. Então, foi o dado que a gente achou no exercício anterior, era o acumulado de 3. Então, como é que vai ficar esse primeiro exemplo aqui, item C? Ele fica 1 menos 0,9950. Então, a probabilidade de ser, no mínimo, 4 é essa daí. Conseguiram entender? Sim ou não? Sim, eu entendi. Essa é a probabilidade. Ver se tem mais alguém pedindo para entrar. Ô, Sora, tu tinha dito antes ali pro Max, acho que eu até falei contigo ali que, no caso, eu pedia no máximo 6, né? Lembra que tu me disse até, não precisa calcular tudo isso. Tu tinha dito para mim, fazia de um jeito, eu me esquecia, não lembro, na verdade. Tu calculava... Qual era a pergunta, 7... Cristiano? Lê a pergunta. Não, é que assim, quando eu vou calcular no máximo 6, quando eu pede no máximo 6. Tá. Aí tu falou, não precisa calcular 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para não ficar uma conta muito grande. Tem uma maneira mais fácil de fazer, tu falou ali, né? Para mim, tu tinha é o do acumulado. No máximo 6, tu vai calcular o acumulado. Ah, tá, pela tabela, no caso, tá certo. Tá, não, tá, respondido. Respondido? Tá. Posso passar para um outro? Sim, Fábio. Eu não entendi essa tabela. Não consegui achar aqueles valores ali. Aquele 0,9950 ali. Esse aqui, desse exemplo aqui? É. Tá. Tu tá com a tabela em mão, sabe? Pô. Tá. Então, tu vai lá na tabela B.
certo? Certo. Negócio assim, ó. Aqui é N. E daí vai lá no N8. Aí no N8 Tá. tem aqui uma outra coluna que vai ter assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 8. E aqui vai ter 0, 1, Ah, não sei que número, 0 ponto assim, 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 acho que esse 0 não tem. Acho que é isso aqui. Certo? Ela é mais ou menos assim como eu coloquei no quadro. tá. Aí o que tu vai pegar? Lá na tabela B, tu vai pegar aqui onde está 8, e eu quero acumulado de 3. Daí eu venho para cá, vou até o 3. Eu quero acumulado de 3 para qual percentual? Para o meu P 0,10. Então, P 0,10, 3, 8, 0,10 vai estar aqui, ó, nessa intersecção. Conseguiu? Sim, professor. Eu estava olhando a Tô tabela tranquila? errada. Conseguiu Estava olhando. mesmo, Fábio? Consegui. Aham. Obrigado. Nada. Então tá. Para o próximo exemplo agora. Tá? Podemos ir para o próximo exemplo? Eu vou apagar tudo que está aqui e vamos para o próximo exemplo. E o próximo exemplo vai ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. Eu tenho uma linha de produção lá de cabos de aço, certo? De cabos de aço. E lá na linha de produção de cabos de aço, eu sei que a cada 10 metros, aparece algum tipo de defeito nessa produção. Então, a cada 10 metros, aparecem, sei lá, a média disso aqui, a cada 10 metros, é ter 2 defeitos. Certo? Então, a cada 10 metros, uma linha de produção de um cabo, aparecem 2 tipos de defeito. Os defeitos não necessariamente são defeitos que eu tenha que não utilizar esse cabo. Pode ser que em algum momento nessa produção o cabo tenha saído um pouquinho mais grossinho, um pouquinho mais estreito, ou de uma coloração diferente da que eu queria, tá? A cada 10 metros aparece alguma irregularidade. Não vamos chamar de defeito, alguma irregularidade. Então, a cada 10 metros, 2 irregularidades. Duas irregularidades. Ok. Se a cada 10 metros aparecem 2 irregularidades, qual a probabilidade de em 10 metros aparecerem 3 irregularidades? Então, a cada 10 metros aparecem, em média, 2 irregularidades. Qual a probabilidade de aparecer 3 irregularidades? Pergunta que eu faço a vocês. Isso aqui é o quê? Que tipo de probabilidade é essa? É Poisson, né? Tu tá falando em medidas, né? Estou falando em medidas, estou falando em uma unidade contínua. Então, isso aqui, obrigatoriamente, é Poisson. Perfeito, Cristiano. É isso aí. Alguém discorda, ou alguém pensou em uma outra coisa e não consegue saber o porquê que não pode ser a outra coisa? Todo mundo pensou que pode ser Poisson. Ou não tinha pensado em nada, ou pensou em Poisson, ou depois viu que tem que ser Poisson depois do que o Cristiano falou. Então tá, tem que ser Poisson. Se é por Poisson, a primeira pergunta, ter 3 irregularidades. Ter 3 irregularidades, se é Poisson, a tabela que eu vou usar é qual tabela? Tabela C. Então, você vai lá na tabela C, o teu N é 10 e a tua média é 2, o teu N é 10
e o teu x é 3. É isso que tu tem que procurar lá na tabela. Tabela C. Todo mundo lá na tabela C. Tabela C. Alguém já achou o valor que tem que dar? 0,0076? Tem alguém tentando entrar? É 0,0076, é isso? Já vejo, só um pouquinho. Desculpa, tá? Vou ver agora aqui. Começou a dar um barulho. Tá, o meu Mi é 2. Meu X é 3. 1, 2. Tá, mas aonde que eu vejo o N aqui, Soraya? Não. X3. 01804. Eu tô no lugar errado aqui, gente. É que pra mim tem o X e o Mi só, não tem N. Não sei se eu tô vendo errado. Eu achei 1804 também. Tabela C, né, gente? Isso. Isso. 1804. Tu não, na tabela C, quem é que tá perdido aí? Que eu fiquei aqui procurando no meu. Eu. Tá, Cristiano, não tem o N lá, tá? Não precisa aparecer o N ali. Tu vai lá na tabela C e vai ter assim, ó, começa com 0,005. Tu tem que procurar naquelas primeiras linhas ali de cada bloco, aonde tem o número 2, que é a tua média. Isso vai estar no terceiro bloco, a última coluna. Tu achou isso? Sim, não, é que eu tava procurando o N, por isso que eu não tava me Não achando. tem o N, não tem o N. Eu só coloquei os dados aqui, N10, média 2, esse é o valor. Agora, se eu perguntasse o seguinte, ó, ter 13 irregularidades, ok, é isso. Aí eu pergunto, ter no máximo 4. Aonde que eu vou usar? Qual é a tabela que eu vou usar quando eu falo no máximo? Isso aqui não é um acumulado? Então, se é um acumulado, a tabela que eu uso, porque é um acumulado de Poisson. Então, a tabela que eu uso é a tabela D. Certo? E assim como todas as tabelas de acumulado, ela já vai me dar o somatório pronto. Então, lá na tabela D, eu vou procurar o Mi 2 e o meu X 4. Mi 2, X 4 vai dar 0,90 quanto? 9473. 3. Acharam isso aí? Sim. Sim. Mataram a pau. Estão conseguindo entender o que eu estou falando agora, Viventes? Sim. Eu estou Sim, empolgada professor. aqui. Obrigada, isso aí. Tá. Agora, eu vou fazer outra pergunta ainda. Se eu perguntar assim, ó. Se eu perguntar no mínimo 2. Como é que eu faço no mínimo 2? 0 e 1, né, Soraya? 1 menos o 0 e 1 daí. Ah, Na verdade, no 1 só, né? Porque é o acumulado, né? Isso? 0 e 1, velho.
1 menos a probabilidade, menos x, Do acumulado. zero, mais x1. Só que tu não vai precisar calcular isso aqui, porque x0 mais x1 é o quê? É o acumulado de quem? De 1, né, Sora? Acumulado de... acumulado de 1, desculpe. Acumulado de 1. Porque é de 0 e 1, tá certo? Acumulado de 1. Então, essa probabilidade aqui vai ser 1. Olha lá na tabela D e vai para o acumulado. 0, 40, 60, né? 40, 60. 40, 60. Então, essa probabilidade aqui vai ser o quê? 0,5940. Estão conseguindo entender? Sim. Sim, professor. Ok. Ainda dentro dessa questão, outra pergunta. Tá? Se eu tivesse perguntado assim, ó, qual a probabilidade de ter 8 irregularidades? Em 30 metros. Oito irregularidades em 30 metros. A média é para 6, né? Ah, esse foi o Kleber que falou? Sim. Exato, Kleber. A média muda para 6. Explica para os teus amigos aí o porquê que a média mudou. A cada 10 metros é 2, 30 metros, 6. Perfeito. Mudei a metragem, então a média também muda. Então, agora, lembrando que essa minha média não é mais 3, não é mais 2. A minha média é 6, porque eu estou trabalhando com 30 metros. Tá? E daí, se eu quero 8 irregularidades em 30 metros, com média 6, eu vou para qual tabela? Qual tabela? Pode ser? Tabela C, Camila. Porque eu não estou falando de um acumulado, tu concorda? Então, eu vou para a tabela C. Lá na tabela C, eu procuro o quê? Mi6. (10,33) Tá lá, Mi6. Mi6, Mi6, X8. 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 36, 33. Viram como é mais fácil quando eu uso as tabelas? Ô, Sora, quando é mínimo ou máximo, tu vai para o acumulado. E quando é só o valor ali, tu bota na normal. Quando é o valor Isso. cravado, eu vou na tabela A ou tabela C. Quando é máximo e mínimo, sempre trabalho na acumulada, que é tabela B ou tabela D. Certinho? Tá bom, Sora, obrigado. Não conseguindo entender? Tá caindo a ficha agora? Essa jogada aí tem no trabalho, na questão 2C. Falava de 30 minutos, fala 90. Sobe a média também, né? Isso aí. Das ligações, né, mano? Trabalho, mas estou dando suporte para vocês entenderem o que eu pedi no trabalho. Essa é a ideia. Posso fazer outra? Vamos embora. Vamos embora. Ô, Sora, na resolução eu vou botar a foto da tabela, tá? Não, tu só escreve assim, ó, como eu escrevi aqui, ó. Escreve os dados, coloca a tabela que tu procurou e o número para mim é o suficiente. Tá, tô brincando, Sora, é brincadeira. Você sabe que quando a aula era presencial, né, que a gente não estava nessa pandemia, sempre tinha alguns estudantes que diziam assim para mim: eu não vou usar essa tabela, tá? Eu prefiro calcular.
E dizer, bah, isso não é uma posição inteligente da tua parte não utilizar a tabela, porque a tabela te proporciona uma rapidez absurda. Vocês concordam? E além de ser rápido, tem uma assertiva ali, né? Tu vai achar o valor, vai calcular tudo isso aí, o que que acaba ocorrendo? Acaba ocorrendo que eventualmente tu vai fazer, vai pegar vai errar num cálculo, vai fazer um arredondamento indevido, tu vai acabar errando. Então não é uma boa ideia. Eu e o Cristiano tava fazendo o trabalho ali e dava, tipo, eu não sabia o que usar, né? Eu usava 6 números depois da vírgula. Daí tu olha na tabela ali no terceiro, ele já arredonda já. E a gente tinha combinado, né, que quando a gente usasse os números da tabela seriam 4 casas decimais, quando a gente calculasse 3 casas decimais, tá? Só repetindo isso. Não precisa Eu não sabia disso. tá? Mas não precisa trabalhar com 6, tá, Maxwell? Beleza. Tabela, pega os 4 números que estão prontos para ti. Não tá usando a tabela, usa 3 números, que para mim já tá mais do que bom. Tá certo? Tá. Agora, sabe aquela caixa de fusível que eu tinha lá? Não era fusível? O que que eu disse que era? Resistores? Capacitores? Sei lá o que que eu disse. Eu disse o quê? Resistores. Ok. Então, eu vou ter lá naquela caixa, eu tenho um total de 60 resistores. Tá? Então, tem 60 Já resistores. saí com capacitor só. Era capacitor que tinha? Né, brincadeira, senhor. Dessas coisas que vocês usam que eu nem sei aonde tem dentro da minha casa, mas eu sei que deve ter em algum lugar, certo? Completamente analfabeta nesse sentido aí, que vocês são ases, eu não sou. Aqui, ó. Professora, Sim, Camilinha. desculpa, só uma dúvida. Quando a gente tem um resultado que é muito desprezível, assim, por exemplo, vezes 10 na menos 11, por exemplo, daí eu posso considerar direto o zero ou não? Eu não sei se tu entendeu a minha pergunta. Sim, entendi. O número é tão pequeno que está tendendo a zero. É isso? Isso, Um montão de casa depois da vírgula até chegar a um número. Isso aí. Pode considerar zero. Ah, tá. Obrigado. Resolvido olhando o trabalho, então. Eu sei nem Eu do que botei tu tá assim, falando. vezes 10 dá menos 11, menos 13. Tipo aquela 2 do trabalho lá. Não Bah, sei o que sacanagem, vocês Sora, estão falando, sacanagem. não sei. Sacanagem, Sora. Sacanagem. Eu nem Ô, sei o que gente, tu tá falando. eu perguntei aqui como aquela quem não quer dois. nada. De detalhes, tu não pode dizer que é sacanagem, Cristiano. Aquela 2 eu fiz 5 vezes para saber se estava certo. E não consegui achar ainda. Eu e o Max fizemos 10 e não erramos. Bom, um total de... Eu vou trocar de assunto, porque se não tá me agradando essa conversa. Doutor, só uma pergunta. A tentativa vale ponto também ou não? Essa tentativa... Já tinha passado, então. Então, olha só. Eu tenho aqui 60 capacitores. Eu tenho Mudou de assunto rápido. uma probabilidade de 10% de ter defeito. Certo? Eu tenho uma probabilidade de 10% de ter defeito. E eu quero calcular aqui... ter 2 com defeito. Qual a probabilidade de ter 2 com defeito? O que é isso? Binomial, Por que, Cristiano? porque é variável discreta. É binomial porque é variável discreta. Se eu colocar isso em binomial, quem é o meu Nzão? Meu Nzão é 60, o meu X é 2, o meu P é 0,10 e o meu Q é 0,90. Concordam? Olha o que vai dar. Combinação de 60, 2 a 2, vezes 0,10 elevado na 2,
vezes 0,90 elevado na 60 menos 2. Não vai ser horrível calcular isso aqui, pessoas? Sim. O que eu faço então, Camila? Ajudem a Camila se ela não souber. Considera zero ali no 0,9, ali na 58, ali, 60, enfim. Não considera nada, tem que usar esse... Passa para Poisson? Perfeito! Por quê, Maxwell? Acho que é por causa do número grande aqui. Eu tô olhando um Poisson aqui que é 300 o N. Isto. Cada vez que o teu N, tu tiver numa binomial e o teu N for muito grande, tu pode transformar em Poisson. Estão lembrados? Lembrou, Camila? Não, isso para mim é novidade. Ah, mas a gente fez uma aula que tinha isso aí. Depois de binomial, depois, no mesmo assunto que tem Poisson, depois tem transformação de binomial para Poisson. E daí, como é que se acha a média para transformar binomial? O N vezes o P. Isso mesmo, transformada para Poisson, porque o teu N é grandão, o teu Mi vai ser N vezes P. Então, o Mi que tu está procurando é 60 vezes 0,10, o teu Mi é 6. E daí eu vou fazer uma transformação de Poisson. Agora que eu tenho Mi 6, o meu Mi é 6 e o meu X é o meu Mi é 6 e o meu X é quanto? 2. Vou em que tabela procurar isto? Que barbada agora. Claro que é barbado, por isso que a gente está fazendo essa aula hoje, para deixar a coisa barbada. E daí? Professor, essa relação de média aí de N vezes P vale só para essa situação ou tu pode usar em outras, por exemplo? Cada vez que essa aqui especificamente para te transformar de binomial para Poisson, tá, querido? Tá bom, Sônia, valeu. Qual tabela que eu uso agora? Tabela C. Tabela C. Tabela C de Poisson cravado. O meu Mi é 6 e o meu X... 0,0446. 0 Mi, olha só, Mi 6, X 2. Isso aí, 0,446. Agora conseguiram entender? Agora, depois dessa aula que a gente está parando, analisando, vendo os exercícios, utilizando a tabela, está ficando mais claro para vocês? Sim. Mais umas 3 aulas assim, a gente entende tudo. Não temos esse tempo hábil, me desculpe, Kleber. Vamos adiar a prova, Sora. Essa não dá para adiar, tá? Entendido? Vou dar outro exemplo agora. Posso apagar aqui, Calerine? Pode pagar, professor. Vamos lá. Tu já fez a prova, professora? Não, vou fazer a prova amanhã, eu acho. Professora, tu vai colocar essas 3 horas para fazer a prova inteira ou tu vai dividir em tempo por questão? Só para mim ter essa... Porque a Sora de Química vai sacanear nós, na real. Vai fazer questão em tempo individual. Não, eu vou abrir ali e vocês vão ter 3 horas para fazer a prova inteira. Certo? Muito obrigado. Porque não tem porquê. Um aluno talvez tenha mais dificuldade em um item do que no outro, e daí ele tem que saber distribuir o seu tempo nas questões, entendeu? É como eu penso. Não sei como é que a distribuição da professora de Química, e não querendo
dar pitaco na disciplina dela, mas na Claro, é que isso estatística, aí às vezes acaba dificultando na um pouco, né? estatística, eu acho que vocês é que tem que saber distribuir. Talvez tu tenha mais dificuldade num exercício, leve mais tempo do teu colega, que tenha mais facilidade naquele tópico. Bom, agora, olha só. Agora eu tenho o seguinte, eu fiz aí durante a quarentena, eu vi que as pessoas estão distribuindo o seu tempo de lazer. Eu não sei, as pessoas acham, eu estou trabalhando muito mais na quarentena do que se eu tivesse em sala de aula presencial, tá? Mas as pessoas que têm tempo de lazer nessa quarentena, e são várias, não me incluo neste, elas estão dividindo o seu tempo em Netflix, ,60% das pessoas estão vendo Netflix. Leitura, 20% estão em leitura. Gastronomia, 10%. E outros, tá faltando quanto aqui? 30%. Vamos botar aqui, ó, 15%. Então, tenho 35%, aqui mais 15% outros. Certo? Então, deu... Opa, tá errado esse cálculo. Porque tem que dar 80%, 95%, 5% outros. 5% outros, fechou 100%, certo? Aí eu peguei, desse levantamento que eu peguei 8 pessoas. Entre essas 8 pessoas que eu escolhi aleatoriamente, qual a probabilidade de 4 verem Netflix, 2 lerem e 2 fazerem outras coisas? Estarem nos outros. Você entendeu a pergunta? Sim. O levantamento estatístico viu que as pessoas dividem o seu tempo livre durante a quarentena em 60% vêm Netflix, 20% estão lendo, 15% estão dedicados à gastronomia e 5% estão fazendo outras atividades quaisquer. Não é nenhuma dessas relatadas. Pegando aleatoriamente 8 pessoas, qual a probabilidade entre essas 8 pessoas estarem distribuindo o seu tempo da seguinte maneira? 4 delas gostarem de ver Netflix, 2 leituras e 2 fazerem outras atividades. Isso aqui é o quê? Multinomial. Quem acompanha a voz do Kleber? Distribuição multinomial. O que é, Oséias? Multinominal? Distribuição multi alguma coisa. Agora Multinominal. esqueci. Isso. Tá. O que vocês acham que é? Multinominal. Então, 2 para não multinominal e o Kleber está dizendo que é o quê? Acho que ele disse a mesma coisa. Multinomial. Tudo multinominal. Também concordo que é multinominal. Por que é multinominal? Porque tem ranking, porque tem escala, porque tem classificação. Eu classifiquei, então isso aqui é uma multinominal. Multinominal, qual é a tabela da multinominal? Tem tabela? Acho que tem tabela aí, sim. Não tem tabela multinominal. Só tem tabela binomial e Poisson. Era só um pega-ratão. Não tem tabela multinominal. Tu tens que calcular. Então, como é que tu vai calcular? Fatorial de 8, fatorial de 4, fatorial de 2, fatorial de 2. Aí, Netflix, 60%, 0,6 elevado na 4. Vezes leitura, 20%, 0,2, eu quero 2 elevado na 2. E outros 5%, 0,05 elevado na 2. Isso aqui é uma multinominal.
Por quê? Porque tem classificação, porque tem ranking. Conseguiram entender? Agora tu me ajudou bem, me ajudado. Que bom! Já vou corrigir um erro meu no trabalho aqui já. Ô, Max, te ligou na cena, Max, ou não? Peguei. Mas ficar falando em código na frente de toda uma turma, que coisa deselegante. Tá, gente? Eu, assim, ó... Coisa mais feia isso aí. Hã? Falando em código aí, coisa mais feia isso aí. Feio, né? Eu também acho. Vou tirar nota desses caras. Olha só. O que eu penso aqui, tá, gente? A aula de hoje era justamente para fazer esse fechamento, para vocês esclarecerem dúvidas, para a gente conseguir utilizar a tabela, para a gente rastrear qual é o pensamento de um para o outro, e assim sucessivamente. Eu acho que a proposta foi bem interessante aqui, hein? Será que dá tempo de mais uma? Professor, o 015 não entrou na jogada ali? Não, porque eu não perguntei nada em relação à gastronomia. Ah, tá, beleza. Não prestei atenção na pergunta. Tá. Tá? A pergunta é essa aqui, ó. Distribuindo essas pessoas em Netflix, outras em leitura. Poderia ter perguntado gastronomia, não quis perguntar. Ele entraria como um 0 aqui, tá? Um valor ali elevado a 0. Ô, senhora, não daria para fazer com conjuntos isso? Tirando a gastronomia ali, como não foi perguntado? Sei lá, na minha cabeça aqui tô pensando. Mas é que tu tem que achar, na teoria de conjuntos, tu pode conseguir distribuir isso, mas tu tem que calcular a probabilidade na realidade, né? Então, depois de organizar na teoria de conjuntos, tu vai ter que calcular a probabilidade. E aqui já te dá direto essa probabilidade, concorda? Sim, concordo. Só foi uma ideia minha aqui. Eu não sei quanto tempo ainda eu tenho dessa live, porque eu nem vi se ele já me disse que faltam 10 minutos ou não. 1 minuto e meio. 1 minuto e 40. Então, não vai dar para fazer muita coisa. Assim, ó, já vou me despedindo de vocês, então, em relação à aula de hoje. Espero que eu tenha conseguido auxiliar, tanto no decorrer da semana, quanto nessas 3 lives que a gente fez hoje. Fico à disposição, a gente pode ficar no WhatsApp ou no chat, como vocês quiserem. Tá? Façam bastante exercícios no decorrer da semana. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Quem ainda não postou o trabalho, tem até domingo, às 10 da noite, para postar esse trabalho, tá? E foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Espero que a gente volte logo. A princípio, em junho, a gente se vê. Tá? Boa noite, Sora. Muito obrigado pela participação de hoje. De nada, Tá, de boa nada. noite. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, professora. Desculpa ter atrapalhado a aula aquela hora. Boa noite, Tasca. professora. Tava Noite. limpando o celular. Feliz Dia das Mães. Como é que é? Feliz Dia das Mães. Ah, obrigada, Kleber. Obrigada. Verdade, feliz Dia das Mães. Valeu. Feliz Dia das Mães, Sora. Valeu. Feliz Dia das Mães para as mães de vocês. E para quem tem esposa já com filho, para a esposa, ou namorada com filho, para a namorada e assim por diante. Um beijo bem grande e cuidem-se, tá? Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite.